Valeu, gente. Chegando mais uma vez com o Bloco One Podcast. Prazer recebê-los aqui no nosso canal. E aí, Adriano, tranquilo? Tranquilo, vamos mais um programa aí, mais um episódio. Isso, mais um convidado especial. E é multi-especial esse aí. Ah, é? É, advogado, coach, empreendedor, empresário, e ainda coloca a gente na cara do gol. Você sabe Ele ainda é meio campo. Não, você sabe que ainda tem, faltou falar ainda, joga golfe. Joga golfe? Joga golfe, aí... Rapaz, que negócio bom. Francisco Nunes, prazer recebê-lo aqui no Bloco One Podcast. Obrigado pelo convite, Prazer. é uma satisfação estar aqui com vocês, com a sua audiência, seus seguidores, um prazer. Vamos lá, vamos começar lá de trás? Importante, né? Lá de trás não faz muito tempo, não. Eu vou dizer o seguinte, primeiro eu vou dizer, meu sonho é ter o cabelo assim, juro, eu falo isso para minha esposa todo dia. Mas Mas é porque meu pai teve cabelo branco também cedo, sabe? E eu tenho um cabelinho branco só aqui, mas, cara, meu sonho de consumo é ter o cabelo assim, velho. O meu começou com uns 20 anos, era só uma mecha, o pessoal me chamava de William Bonner, aí agora já dominou tudo aí, não é só a mecha mais. Não, mas, cara, pô, parabéns. Eu quero, se Deus quiser. Se não for no natural, a gente vai mandar platinar, nunca nem saber. Fernandão, fala pra gente lá atrás, vem da onde? Bom, vamos começar então. Eu sou o Francisco Nunes, sou pai da Carolina, da Maria, marido da Flávia. Eu sou advogado por formação, empreendedor por vocação. Eu nasci em Belo Horizonte, vim para Brasília em 2007 e essa cidade aqui me acolheu de braços abertos. Eu sou fã de Brasília, a qualidade de vida aqui, para cuidar das crianças, a criação da família. Eu acho isso aqui fantástico, muito bom. E aí, com o passar aqui do programa, eu vou contar a trajetória aqui, de acordo com as perguntas que vocês forem fazendo, como que eu saí da advocacia integral, que eu era advogado, ficava no escritório focado lá nos recursos especial, recurso extraordinário, muito focado naquilo ali, só que eu sempre tive a mente muito empreendedora. Eu ficava lá no escritório e chegavam os casos dos clientes e eu achava muito legal o que o cliente fazia, a empresa dele. Eu falava, como que eu posso interagir com essa empresa, como que, de repente, eu posso virar sócio desse empresário, desse cliente, dessa empresa. Só que eu ficava preso ali no escritório, que eu tinha que fazer as minhas obrigações ali, eu tinha que ir para a audiência, eu tinha que ir para a sustentação oral e cuidar da parte técnica dos problemas daquele cliente, da parte jurídica daquele cliente. E não tinha essa possibilidade de me envolver com o negócio dele. E aí, depois que eu consegui, através desse business chamado Clube de Permuta, me desvincular um pouco da advocacia, entrar no mundo do empreendedorismo, aí tudo começou a melhorar, todas as possibilidades que chegavam para mim eu podia abraçar. Eu tenho hoje alguns negócios além do Clube de Permuta, e tudo isso foi possível porque eu tive coragem de sair daquela parte técnica da advocacia. Hoje eu não faço mais audiência, não faço a parte contenciosa mais, eu fico mais na parte consultiva, que eu posso controlar minha agenda, eu posso atender no horário que eu quero atender, eu não fico preso aos horários de audiência, aos prazos de processos, e isso me possibilitou muitas coisas boas. Grande parte dos advogados tem uma boa retórica e gosta muito de ler sobre tudo. Foi assim desde do colegial, passou depois para o segundo grau e, claro, na faculdade teve que fazer isso, não tem jeito. Foi sempre assim? Sim. Na parte do direito, você nunca pode parar de estudar. Você sempre tem que fazer um mestrado, depois um doutorado, um pós-doc, para você sempre ficar atualizado das coisas do mundo jurídico, e você sempre tem que manter o estudo. Advogado que para de estudar não vai ser certamente um bom advogado. Lembra um caso de um amigo meu que trabalhava, mas estudava ao mesmo tempo. Tem a cabeça assim, ó, que vai para vários lugares. Você sabe quem é? Não. Sabe não? O cara que trabalhava embarcado? Mas o que eu digo, isso aí... É só para explicar para o pessoal. O Adriano trabalhava embarcado e quando ele tinha as folgas dele lá e quando ficava lá o mar parado, ele aproveitava para ler, para estudar muitas coisas, e aí a cabeça dele foi abrindo para vários lugares. Mas eu acho que é importante, se você falou, você vai vendo, né, Francisco, o tempo livre, tem que aproveitar, né? Então, você fazer o que você gosta, e não que você não gosta de ser advogado, mas você se apaixonou por outra coisa. Eu acho que isso é importante, até para mostrar que às vezes a gente fica muito preso, né? Eu vejo muito profissional frustrado, mas eu me formei nisso, então eu tenho que fazer isso a vida toda. Não, você pode mudar. Agora, lógico, tem que ser uma transição calculada, analisando, tudo, mas não é
na loucura, mas muitas pessoas eu vejo tristes, insatisfeitas com o trabalho, e elas às vezes poderiam mudar para fazer o que elas gostam, né? Mas tem o medo, né, da zona de conforto e a crítica da família às vezes e tudo mais. E aí vem a advocacia, e aí como é que foi para escolher qual ia ser a área? Legal. E esse comentário do Adriano é muito legal, porque eu tenho uma visão, já ouvi falar isso muito, que isso pode se caracterizar como uma algema de ouro. Você ficar preso a alguma atividade que você não gosta só por causa daquela garantia, o salário é bom, o seu rendimento é bom, o conforto que te traz é muito bom, só que você não está gostando. Então, é muito bom porque é de ouro, só que você está preso. Exatamente. Olha que interessante. Não, mas é exatamente isso, Francisco. Eu vou dizer para você, até no meu caso, eu trabalhava na plataforma e eu era um bom profissional, e o que aconteceu? Eu cheguei numa hora que eu tive a chance de ser promovido. Só que eu vi que aquela função, eu já tinha a cabeça que eu não queria aquilo para a minha vida, só que aquela função ia tomar muito meu tempo a bordo. Assim, eu já trabalhava 12 horas a bordo. Aquela função me ia tirar 15, 16 horas do dia. E eu falei assim para o comandante na época, não tenho interesse. Aquilo meio que a minha carreira travou de vez, né? Que ali para a empresa, para uma multinacional, um cara negar você recusar uma promoção dessa, a empresa fala, cara, esse cara... Mas ali eu já estava focado em outra coisa. Então, eu dominei muito bem onde eu estava e fiquei estudando, fiquei mais alguns anos, depois eu saí. Mas, justamente por isso, eu vi essa questão da algema de ouro. E quanto maior o cargo, mais presa a pessoa fica. Exatamente. Porque ela tem responsabilidade e o medo, o salário, aí ele fica aquela coisa toda e é exatamente isso. Voltando à sua pergunta, então, qual área que eu fui atuar? Como eu já tinha essa questão do empreendedorismo na minha cabeça, eu comecei a advogar para o mundo empresarial de forma geral, um direito empresarial. E isso lá em Belo Horizonte, ainda eu formei em 2004. E aí continuei estudando por conta própria, porque depois que você entra num escritório recém-formado, você tem que dedicar muito ali, você tem que comer muita poeira para ir subindo no cargo dentro do escritório. E eu continuei estudando, não de forma formal, de pós-graduação ou mestrado, mas eu tinha interesse de fazer um mestrado. E, durante a faculdade, eu tranquei o curso de Direito e fui fazer mochilão na Europa durante 6 meses. É mesmo, Francisco? Para conhecer os países. Caraca. E pesquisar sobre possíveis faculdades de Direito para fazer mestrado lá fora do Brasil. E achei muito interessante essa experiência, voltei, passei mais alguns anos na faculdade, formei... Isso em 2007? Durante a faculdade. Durante a faculdade. Eu formei em 2004. Em 2007 ele veio para Brasília. E antes de formar, eu fiz esse passeio pela Europa, que era um passeio, mas tinha um foco também de conhecer as faculdades. E aí, depois que eu formei, estava num escritório muito bom, muito conceituado em Belo Horizonte, só que eu não queria ficar estagnado naquilo ali. E eu tinha essa intenção de estudar na Europa, e meu primo, que mora aqui em Brasília, era muito amigo da família do Paes de Andrade, que na época era embaixador do Brasil lá em Lisboa. Aí eu liguei para ele, Rodrigo, eu estava querendo fazer um mestrado em Portugal, eu gostei muito de lá, a facilidade da língua também e tudo. E aí eu sei que vocês são muito amigos lá do pessoal do Paes de Andrade, da família deles, e, de repente, eu conseguiria um emprego na embaixada, um part-time job, porque eu estudaria num período, trabalharia no outro período, pelo menos para custear ali a vida na Europa, que é mais cara que no Brasil e tudo. Ele ficou pensando, ficou com aquilo na cabeça e falou, Chico, me ligou depois, seguinte, para desse negócio de ficar estudando, coloca em prática, vem para Brasília trabalhar nas minhas empresas. Ele tem uma empresa de terceirização de mão de obra, já teve até 11 mil funcionários, aí eu vim ser advogado das empresas dele aqui em Brasília em 2007. Aí sim que eu vim para Brasília. E, como eu sempre fui muito bem relacionado, tanto lá em Belo Horizonte quanto aqui em Brasília, eu comecei esse movimento da advocacia e, com o tempo, eu fui fazer, assim, agora em Brasília, já uma pós-graduação em processo civil. Conheci muitos outros empresários, advogados que tinham negócios também, e fui convidado para ser sócio de um escritório de advocacia. E aí eu saí dessa empresa, que lá eu tinha um cliente, eu gostava muito, só que eu ficava limitado a um cliente, que era o grupo empresarial. Num escritório de advocacia, eu passaria a ter diversas possibilidades, inclusive ele mesmo podia continuar atendendo. E fui para esse escritório.
E olha que interessante, no escritório, o meu foco, como era bem relacionado, sempre me dei bem com as pessoas, com os empresários, meu foco era basicamente dois. Eu tinha a parte técnica também, só que eles direcionavam sempre para mim a captação de novos clientes e a parceria com outros escritórios. Por quê? Eu formei em Belo Horizonte, conhecia muito advogado lá em Belo Horizonte, e todo o processo, uma hora, chega em Brasília. E eu conversava com os escritórios de Belo Horizonte para fazer parceria com a gente aqui, em Brasília, para dividir os processos. Quando chegasse aqui, eles passariam para a gente tocaria. Beleza. E também empresas de Belo Horizonte que poderiam ser clientes do nosso escritório aqui. E uma dessas viagens para Belo Horizonte, fui em alguns escritórios e fui também na empresa de um amigo meu de infância. Ele tinha uma indústria grande de móveis lá em Belo Horizonte, e aí eu convidei ele para vir a ser cliente do nosso escritório aqui em Brasília, porque eu expliquei que todo o processo chegaria aqui e tal. Ele falou, Chico, eu concordo que amigo tem que fazer negócio com amigo, eu sempre dou prioridade para os meus amigos, só que aqui na empresa eu só contrato advogado pelo clube de permuta. Eu falei, que negócio que é esse de clube de permuta? Que é isso? Que está concorrendo com o meu escritório de advocacia e não é um escritório de advocacia, olha que loucura. Aí ele começou a me explicar o que era o clube de permuta. Um exemplo que ele me deu já me apaixonou. Ele tinha uma indústria, 220 funcionários, ele pagava por ano R$80 mil de contabilidade, porque tinha muito funcionário, muito giro e tal. Ele passou a contabilidade dele, depois que ele entrou no clube de permuta, para um contador que está associado ao clube. E aí ele paga para o clube um percentual pela taxa de intermediação, 10%. Ele pagou para o clube R$8 mil e ficou o resto do ano com aquela contabilidade. Antes ele tinha que pagar R$7 mil e pouquinho todos os meses. O próximo ano ele não pagaria R$7 mil, ficava com aquele caixa todo de R$80 mil na empresa dele. Aí ele fez uma conta de padaria ali, porque ele já tinha toda a estrutura da indústria, ele já tinha a revenda também, as lojas, ele teria que colocar só os insumos daqueles móveis para fazer 80 mil de móveis para entregar para qualquer um que está no clube de permuta, de forma multilateral. Um pega lá um móvel de 10 mil, de 5 mil, até completar os 80. Ele fez uma conta de padaria, só os insumos ali, a madeira e tal, para ele entregar aquele material, seria R$8 mil. Aí ele fez uma conta ali, não, 8 mil é a taxa, né? Ele seria 22 mil. Aí ele fez uma conta, 22 mais os 8 da taxa, 30 mil. Para quem pagava no ano passado 80 ele pagou no bolso. 50 no bolso de economia. Aí eu fiquei doido, esse negócio é maravilhoso. E aí ele falou que nesse momento, lá em 2017, o clube de permuta já estava em um momento de expansão nacional através de franquia. E aí eu fiz um estudo, trouxe a franquia do clube de permuta aqui para Brasília, nesse momento, em 2017. Uma dica para o pessoal, Adriano, que o Francisco pode dar, é o quão é importante estudar, porque o que aconteceu? Principalmente vamos dizer que a gente passou, graças a Deus, no pior momento da pandemia. Mas, principalmente nessa fase pós-pandêmica, o quão é importante as pessoas estudarem aquilo que vai fazer. Porque tem gente que é o seguinte, ganhei um dinheiro, vou olhar a oportunidade aqui. E aí o cara não estuda direito, vai para a oportunidade e acaba. O quão é importante o cara estudar o caso que ele vai tratar. Até pegando um gancho da pergunta, Francisco, que você é uma pessoa assim muito disciplinada, né? Até fazer outra pergunta depois. Então, para você tomar... Então, ao mesmo tempo, empreendedor. Então, para você, o quanto você estudou e analisou o mercado e falou, cara, eu vou entrar. Porque tem o seguinte, às vezes você estuda e pode dar 2 passos para trás. E às vezes você estuda e pode dar 2 passos para frente. Então é importante. Legal. Nesse caso do clube de permuta, eu tive um facilitador, porque eu comprei uma franquia. Então, todo o modelo de negócio está envelopado dentro do modelo de franquia. Eu precisaria, basicamente, usar do meu relacionamento local para fazer a expansão aqui em Brasília. Então, eu tive essa grande vantagem. É verdade, você tem que estudar o mercado, você tem que fazer... Eu estava, no momento, lá fazendo um curso do Dale Carlinger, que é o Dale Carlinger Course, que é um autoconhecimento, você começa a criar habilidades que você precisa para o mundo dos negócios. Isso foi muito importante para mim. E o outro ponto que você falou, às vezes o cara estuda tanto que ele dá 2 passos para trás e trava, não faz mais nada.
Nesse momento que eu trouxe o clube de permuta para Brasília, eu tive que ter muita coragem. Por quê? Eu estava tranquilo ali na advocacia. Se eu quisesse ficar o resto da vida na advocacia, eu estava tranquilo. Financeiramente estava muito bom. Estabilidade da advocacia é muito boa. Você tem a tendência de sempre crescer e tal, ótimo. Mas eu não estava satisfeito com aquilo porque eu gostava de mais movimento, de mais empreendedorismo. E, naquele momento, eu já tinha minha primeira filha, e a minha esposa estava grávida da segunda. Se eu fosse esperar o momento ideal para as meninas já estarem grandes, para estar naquele conforto de vida e tal, eu ia perder o time, não ia conseguir trazer e tal. E tem muita gente que fica esperando o momento ideal para começar a empreender. E muitas vezes se frustra que não consegue achar esse momento ideal. Nunca tem um momento ideal, né? A gente nunca fala assim, eu estou pronto, né? Outro dia eu vi uma pessoa falando até de compromisso, achei interessante, que falou assim, eu não tenho tempo para fazer, não tenho tempo para exercício, não tenho tempo para leitura. Aí um cara falou assim, tempo você tem, é questão de prioridade. Qual é a sua prioridade do dia? Qual é a sua prioridade? É a mesma coisa isso aí, você tem que, qual é a sua prioridade? É empreender, então você vai arrumar tempo e vai, porque não existe um momento ideal, né? Exatamente. É o foco, né? Onde você está focado, a gente vai... E tem o seguinte, Bruno, hoje quantos empresários são no Clube de Permuta aqui em Brasília, Francisco? Brasília, 220, no Brasil todo, 1.600 empresas. E o que eu quero dizer? Esses 220, o Francisco tem contato mensal com todos eles, né, nos almoços e tudo mais. Então, e vai desde todo tipo de negócio que você imaginar tem. Então, eu acho muito interessante que até o Francisco pode até dar uma... A gente pode pensar numa pergunta aqui, Bruno, porque ele vê todo tipo de negócio. Durante a pandemia, essa pandemia, pós-pandemia, então ele consegue ter uma oportunidade, e isso eu acho que é um grande conhecimento, né, agrega muito valor no Clube de Permuta para você também, que você tem a possibilidade de conversar com empresários de todos os ramos. Né? Você sabe assim, essa indústria não está boa nesse momento, esse mercado está bom, esse não está. E também várias oportunidades aparecem para você, né, Francisco? Exatamente. Você falou isso outro dia, que toda semana alguma oportunidade aparece para você. Eu tive que aprender a falar muito não, porque se eu for aceitar tudo que chega para mim, eu vou acabar com a minha qualidade de vida, eu vou perder o foco, não poderia estar aqui, por exemplo, dando essa entrevista. Então, eu falo muito não, e algumas coisas que fazem muito sentido. Eu vou dar um exemplo recente da Óticas Glass, que é uma ótica que eu fui convidado para a apresentação de uma franquia. Que depois que eu entrei nesse mundo das franquias, eu achei mais confortável do que você pegar um negócio do zero e tentar desenvolver aquilo. Meu foco principal não é desenvolvimento de negócio, e sim aproveitar as oportunidades que chegam para mim e, se puder ser de uma forma facilitada, que o modelo de franquia traz essa facilidade, eu prefiro. E como eu faço eventos todos os meses, a todo momento eu estou fazendo evento e muita gente vem me prestigiar, quando eu sou convidado para os eventos dos parceiros, dos amigos, eu também tenho que comparecer. Sábado mesmo eu estava numa feijoada na Embaixada do Gabão. Eles estavam fazendo uma feijoada beneficente, eu não tinha interesse nenhum por aquilo ali, mas eu tinha que estar para dar aquela contrapartida. Sim. E nesse mesmo modelo, eu fui convidado um tempo atrás para a apresentação de uma franquia de ótica. Eu nunca pensei na vida em abrir uma ótica no meio da esquina ali para vender óculos e tal, mas eu fui convidado e fui só para prestigiar o amigo. E, nesse momento, eu conheci o modelo, achei bem legal, muito interessante. É uma ótica de modelo móvel. Eles podem parar na porta de uma escola, por exemplo, e fazer exame de visão de todo mundo ali, dos alunos, depois vender os óculos. Tá? Bem interessante. Mas eu não interessei, fui embora, agradeci, beleza. Só que eu fiquei com aquela informação na cabeça. Eu conectei com outro parceiro, que é o Alexandre, da Checkup Medicina do Trabalho, que ele tem uma empresa de medicina, de exames, de admissional, demissional e tal, e ele tem uma esteira muito grande. Ele recebe 300 pessoas por dia para fazer aqueles exames. No CONIC, ali, onde a grande população passa a todo momento e tal. E eu pensei o seguinte, se a gente colocar um exame de visão no último lugar ali da sua esteira, desses 300 que fazem todos os dias, o cara teve problema de visão, ele atravessa o corredor, tem uma ótica ali muito boa para atender. E conversei com ele, ele topou, gostou da ideia, fechamos sociedade, vamos abrir agora no final do mês uma ótica, uma franquia de ótica nesse modelo, por causa das oportunidades que chegam para mim. Então, é muito interessante o que você falou nesse sentido. E você sempre presta, né, Francisco, até pelo que você comentou assim,
você analisa, você falou aqui qualidade de vida, né? Eu quero pegar um gancho para a gente falar da qualidade de vida, porque você também busca negócios que você que não vão prejudicar o seu tempo com a sua família, Coloca só o microfonezinho. o seu lazer e tudo mais. Tipo assim, se você vê que o negócio, aquele negócio vai te tomar 10 horas por semana, você fala, opa, não dá, né? Você vê isso também, né? Exatamente. Um dos grandes ganhos que eu tive depois que eu saí da advocacia contenciosa é que eu tenho hoje o controle da minha agenda. A gente marcou, né, semana passada, não deu certo, essa semana, então, assim, eu bloqueei essa parte aqui do dia para a gente dar essa entrevista. Nada vai acontecer, teoricamente, que vai nos atrapalhar com isso aqui. Então, eu escolho negócios que eu posso continuar tendo esse controle da minha agenda. Porque na advocacia, o juiz, eu costumo brincar, o juiz podia marcar uma audiência, por exemplo, no dia do casamento da minha filha, daqui a alguns anos aí para frente, e eu não poderia fazer nada. Então, algumas coisas que não deixam eu ter essa liberdade de agenda, eu agradeço e não aceito. Por exemplo, você falou do golfe. Eu tenho meu horário de jogar golfe quinta-feira de manhã. Se você quiser marcar uma reunião comigo quinta-feira de manhã, eu vou te sugerir marcar 2 horas da tarde. Porque eu não vou falar que é por causa do golfe, mas eu vou falar que esse horário eu não vou conseguir te atender. Outro dia, até eu tive um cara com uma urgência muito grande, tinha que falar comigo. Naquele momento, na parte da manhã, eu falei, então tá, vem aqui no golfe, 11 horas, a gente bate um papo aqui até 11h30, tranquilo. Exceção, mas assim, normalmente eu tenho essa agenda bloqueada de manhã. E acaba que no golfe também gera negócio, porque o meu negócio é relacionamento, é baseado no relacionamento. E lá tem muito empresário, então a todo momento eu posso fazer negócio lá também. Então, te respondendo isso, eu faço essa análise se vai atrapalhar também a minha qualidade de vida. Por falar em qualidade de vida, você tem um livro que fala sobre qualidade de vida para os advogados, mas que eu acho que pode servir para quase todas as áreas também. Sim, advogando com saúde. Muita gente fala assim, Francisco, eu sigo lá, eu já li o seu livro, eu sigo os seus stories e eu também uso. Eu não sou advogado não, mas eu uso as suas dicas e está dando muito certo. É lógico que dá. Você é uma pessoa igualzinho um advogado, só que como a minha comunicação é muito voltada para a advocacia, é aquele negócio que a gente fala no marketing, né? Você tem que ter um nicho, você tem que ter um foco para fazer o seu direcionamento. Lógico que dá para todo tipo de empresário. Uma dica boa que eu dou lá, que é simples, todo mundo pode adotar. Em vez de você ir de elevador, você vai de escada. Qualquer lugar que você for numa reunião, vai para casa, vai para o escritório, usa a escada em vez de só para subir, porque descer dá impacto no joelho, não é legal, mas para subir, vai de escada. Eu comecei a fazer isso, e meu sócio na advocacia era gordinho, ele perdeu muitos quilos também, e funciona. Eu perdi 10 quilos em 6 meses, só com essa brincadeira. Se eu fizer isso na Band, eu tô feito, porque eu estudo no 17º andar. Tá vendo? Não precisa malhar mais, não precisa ir pra academia. Vai lá de manhã, depois do almoço, resolveu o seu dia. Hoje ele vai chegar para trabalhar na Band e vai falar assim, o cara vai chegar lá morrendo e falar, o que foi não, que eu fiz uma palestra, eu tive um podcast, é melhor subir. Chega meia hora antes lá, tá tudo certo. Mas o pessoal brinca e funciona, que às vezes eu não tenho tempo de ir na academia. Hoje mesmo eu não pude ir na academia, eu fui na academia do prédio, porque eu malho na academia que é um pouco mais longe de casa. Aí a cobertura, a academia na cobertura, já são 7 andares, 8 por causa da garagem. Depois voltei para casa. Então, só de ir e voltar para a academia já faz uma parte do aeróbico ali. Então, você coloca na sua rotina, às vezes você não tem tempo de ir na academia, mas só de você subir escada, foi comprar pão, sobe escada, vai para algum lugar, sobe escada, você já não é sedentário mais. Entendeu? A família, porque a sua agenda, eu já vi que ela é regradíssima, disciplinada. E aí, como é que fica a questão da família e a questão do apoio da família? Porque também acredito que a sua esposa já tenha comprado um pacote ali que ela já viu que o cara era advogado tem que correr e às vezes não tem horário para fazer as coisas, recebe um chamado e tal. Como é que fica a questão dos horários para a família? Legal. Eu tenho uma prioridade muito grande para a família no fim de semana, mas não só no final de semana. Mesmo lá atrás, na advocacia, um dos maiores investimentos que eu fiz foi contratar uma doméstica para trabalhar em casa para a gente ter almoço, porque os sócios do escritório sempre almoçavam lá no escritório. Na parte de baixo tinha um restaurante muito bom e tal, almoçava lá todos os dias. Eu contratei essa empregada, ela começou a
frequentar, né, todos os dias de semana a casa e fazia o almoço. E eu sempre voltava para casa para almoçar. E aí eu tinha a oportunidade de levar as crianças na escola, que elas estudam à tarde, passar aquele momento com a família, que eu acho muito importante, e também priorizar alguns dias na semana, porque se você deixar só para o final de semana também, fica, às vezes, mais curto esse espaço de Às tempo, vezes você essa tem até também que fazer seu network no fim de semana. Que nem né? a gente fala, no sábado que você falou, às vezes no sábado você tem algum Exatamente, network, aí você tem que negociar também, né? Exatamente. Mas, assim, a dica número 1 é se você conseguir almoçar em casa e ter esse tempo com a família. E à noite também. Aí tem o jantar, tem essa parte que a gente desacelera e vai brincar com as crianças e tudo. Mas, assim, durante o período de experiência, se você conseguir parar para ter aquele momento ali com a família, eu levar minha filha na escola, e ela estuda em escola católica, tem aquela acolhida, o pessoal reza ali antes de entrar para a sala, é bem legal, e aí você faz essa conexão com as pequenas. Eu tenho uma filha de 4 anos e uma de 8. E mais ou menos a minha base lá, só que são 2 meninos. Um de 8 e outro de 5. Você é religioso? Sim, eu sou católico. Católico, né? Tá certo. E tem que praticar, bota a filharada também para ir. Os meninos lá em casa estão fazendo catequese. Essa base é muito importante. Tem que esse mundo hoje está muito doido. Informação, então, se muita não tiver coisa. Né? uma base desde criança, Isso é bom. Qual foi o negócio que você viu dentro da sua empresa que você viu que foi um negócio mais inusitado? Você falou, cara, isso não vai dar certo. Aí, de repente, 2 pessoas se juntaram e acabou... Você olhou assim e falou, ih, rapaz, não é que deu certo mesmo? Você lembra assim? Eu sei que é difícil, é muita coisa, mas... Eu vou falar de transações inusitadas que aconteceram dentro da plataforma. Apareceu um avião para ser vendido, um bimotor, de R$900 mil, que dentro da plataforma a gente tem uma moeda de convergência que é permutes, que é o permutes, que é 1 por 1 por real. Então, esse avião custava 900 mil permutes, juntaram 3 associados, que ninguém tinha esse valor todo para comprar. Juntaram 3 associados e compraram um avião de 900 mil permutes para passear e, no momento certo, eles vão vender. Mas, assim, é um bem que eles adquiriram pela plataforma do clube que eles não, se fossem grandes, eles não fariam esse investimento alto. E eles começaram a ter essa possibilidade de viajar de avião e, com o tempo, eles não vão ficar para sempre com o avião. No momento certo, eles vão vender, porque foi num momento de crise, pandemia e tudo, que o cara precisava daqueles permutes para fazer outros negócios. E, com o tempo, eles, mesmo que dê algum desconto, eles vão vender esse avião e vão fazer alguma coisa nesse sentido. E, no final, para o vendedor foi muito bom, né? Porque, no momento de crise, para ele vender esse avião, também teria mais dificuldade dele vender no mercado tradicional, né? E esses permutos que ele recebeu na transação, ele paga o advogado, paga o contador, paga o marketing, ele mantém a empresa dele funcionando e fica nesse... E tem um ponto importante aqui, Bruno, que o Francisco sempre recomenda, que é assim, se o teu fornecedor, se a tua empresa, né, vamos dizer, a tua empresa compra café toda semana do mercado, ou que seja, e de um fornecedor, e o Francisco fala assim, se ele não está no clube de permuta, traz ele para dentro. Apresenta para ele, ou indica, né, tem uma questão de indicação para trazer, que daí, com isso, a rede só vai crescendo. Porque explica, conforme você mesmo começou. Exato. Quando o cara te deu a explicação, que ele fez a conta lá de padaria, que botou no papel, que ele falou, vou ficar com 50 no bolso, e falou, opa, exatamente. Calma aí. Assim, não, pode comentar. E essa questão que ele falou, se você começar a convidar os seus fornecedores para entrar no clube, a gente tem muitos casos de... O associado convida o dono da escola do filho para entrar no clube. E parece que é uma coisa ruim para a escola, porque hoje ele paga em dinheiro, amanhã ele vai pagar em permuta, só que dentro do clube ele vai ter a possibilidade de vender para 220 novos clientes, novos alunos ali. E ele vai poder usar esses permutas para comprar assessoria de imprensa, marketing, outdoor, várias coisas que talvez a escola não está fazendo hoje. Então, eles entraram e estão muito satisfeitos nesse sentido. Digamos assim, que uma pessoa trabalhe num programa de esporte, numa TV aberta. Vou dar um exemplo aqui, assim, né, fictício. Uma pessoa trabalha num programa de esporte, TV aberta. Como é que a pessoa entra nesse clube? Legal, é muito interessante você falar isso. É um clube fechado, só entra quem é indicado por algum outro associado. Nesse caso, o cara é muito bem recomendado pela Block One, eu acho que não vai ter problema. Não indiquei ele não, velho. Mas eu dei uma entrevista um tempo atrás em 2 emissoras de TV
No final de semana, segunda-feira, a gente tinha 120 empresas nos leads para querer entrar no clube. Dessas 120, só 2 que entraram. Por quê? As outras não conheciam alguém que estava dentro para recomendar. Porque a TV atinge a grande massa, né? Muito curioso aquele negócio. A gente teve uma trabalheira danada para entrevistar essa turma toda, só que desses todos, só 2 que entraram. Por quê? A gente precisa ter uma base forte e empresas confiáveis. O foco não é crescer muito rápido, o foco é crescer com qualidade. Então, só entra quem é indicado por algum associado que já está dentro ou quem está na nossa base de relacionamento. Ah, tá certo. Isso é muito bacana porque tem uma entrevista, né? Quando você é indicado, o Francisco, normalmente é ele, o da equipe dele, vem, conversa, entrevista para ver da empresa e tudo mais. Isso mantém a qualidade, né, Francisco? É o crescimento orgânico, assim, e mantém a qualidade dos associados. Francisco, um outro ponto, você fala assim, que hoje a sua qualidade de vida, sua saúde hoje é melhor do que 10 anos atrás, né? Comenta isso aí, porque você fala isso muito. Você fala assim, hoje eu estou mais experiente, né? Exato. Não vou falar mais experiente, só que em qualidade de vida e de saúde eu estou muito melhor. Exatamente. Essa questão do advogando com saúde começou, tinha 30 e poucos anos. O meu pai fumou a vida toda, acabou falecendo com câncer na base da língua. Ele morreu, acho que com 65 anos, muito novo. Novo, né? E depois, um pouco dele morrer, eu tive a minha primeira filha e eu comecei a fazer aquela reflexão que eu não queria que aquilo acontecesse comigo também. Eu queria, né, criar minha família por muitos anos, ver as minhas filhas crescer. Ele não me viu casando, não viu a minha primeira filha nascendo, e eu não queria aquilo para mim. Eu comecei a me cuidar, comecei a meditar, comecei a cuidar da alimentação, fazer exercícios diários e comecei a ter bons resultados nesse sentido. E hoje, com 42, mês que vem eu faço 43, eu estou com a saúde melhor do que eu tinha quando eu tinha 30 e poucos anos. Exame de sangue, exame de tudo que eu for fazer, eu faço exames com recorrência. Eu fui outro dia para uma cardiologista, era novinha, a médica, um pouco acima do peso e tal, ela começou a ver meus exames, não é possível, você é atleta? Eu falei, não sou atleta não, só me cuido bem. Aí comecei a dar dica de saúde para a médica, foi muito engraçado, que ela começou a perguntar, mas como que você faz? Aí eu falei da escada, nossa, eu nunca pensei nisso, eu moro no 3º andar, eu posso ir de escada e tal. Então, olha que interessante, ela é médica cardiologista, e, na prática, não fazia as coisas que eram bom para o coração. E ela era do clube, Francisco? Não, porque o exame de sangue você falou, né? O exame você faz tudo lá no check-up. Faz tudo no clube de permuta. Faz tudo no clube de permuta. Cara, permuta é um negócio bom. Sabe por quê? Ninguém gasta dinheiro. Eu conheço 2 amigos também que fizeram isso e que estão se dando bem. Assim, quando você não gasta dinheiro aparente, né? Sim. Você economiza, talvez, eu acho que você economiza aquele montante que você ia gastar, que vem aí a conta, exatamente, a conta de padaria. Você tem que pagar com o seu serviço ou com o seu produto. É que você já tem estrutura, né? Vou dar até um exemplo nosso aqui. A gente alugou num feriado a sala para reunião, que a gente tem essa oferta lá no clube de permuta, a Block One. E ele entrou em contato, pagou, era de manhã, era um feriado, vocês estão atendendo, não, a gente vem, abre o escritório para você, abrimos, ele fez a reunião dele, ficou satisfeito. Então, eu já tinha estrutura, eu já pago a luz, água, condomínio, já tem toda a estrutura. Então, é uma forma. E o feriado estava fechado, então eu rentabilizei e monetizei no feriado. Caralho. Eu estou usando muito, usei muito para cursos, treinamento, outros serviços, tem muita coisa. Cara, essa muita questão coisa. da escola é genial. Você vê quantas coisas uma escola precisa: de mesa, cadeira, de quadro negro, de lápis, papelaria, tem tudo, papelaria. Né? Cara, Exatamente. É um negócio assim fantástico. E eu costumo brincar pro dono da escola: meu amigo, a sua sala tem 20 cadeiras. E você tem 18 alunos. Tem 2 cadeiras ali que você está rasgando dinheiro. Essas 2, se você colocar no clube, você está fazendo dinheiro. É diferente. E aí, depois que ele percebe isso, aí não tem por que não entrar. E você falou muito bem, a permuta é uma coisa muito boa, e é desde lá de antigamente, na época do escambo, que o cara chegava com um saco de arroz, trocava por 2 de feijão, estava tudo certo. Só que hoje a gente colocou dentro de uma plataforma de tecnologia que viabiliza ela ser multilateral. Aí vem muito a base da tecnologia que vocês são fãs, né? Que dentro da nossa base tem a Watson, da IBM, que faz o estudo do potencial de transação das empresas, o que ele pode entregar, o que ele pode receber, faz o cruzamento. Aí sim ele vai ter um potencial de transação que é sempre espelhado. Se o cara entrar com 50 mil permutas, ele tem 50 mil para comprar, 50 mil para vender. Por quê? Se ele vender 50 mil,
ele vai poder comprar 50 mil. E uma balança é independente da outra. Ele pode entrar, já comprar rapidinho, ou então entrar e já vender rapidinho. Eu vou dar dois casos muito interessantes, do cara que comprou muito rápido, depois um cara que vendeu muito rápido. Entrou uma empresa de marketing e estava precisando fazer uma reforma. Ele tinha lá um orçamento de 70 mil para fazer a reforma, não estava com essa grana no caixa, não queria ir para o banco, pegar juros mensais, nada disso. Ele contratou uma empresa de engenharia que está no clube, pagou pela plataforma, me pagou 7 mil da taxa de intermediação e fez aquela reforma, ficou feliz da vida. Em contrapartida, ele tem que entregar 70 mil de marketing para qualquer um que está dentro. Vai chegar um, pegar 10 mil de marketing, 5 mil, 20 mil, até completar os 70. Beleza, então ele fez a obra que ele precisava, gastando 7 mil da taxa, mais o tempo dele entregar os 70 de marketing para empresas que talvez ele não teria como cliente. Isso aí foi genial, porque ele resolveu o problema dele. E no outro ponto, que um cara que chegou e vendeu muito rápido foi o posto de gasolina. Eu lembrei desse caso aí. Posto de gasolina, imagina esse preço da gasolina. Entrou um posto de gasolina no final da Asa Sul, que ele entrou com 200 mil permutas. É o cara da 213 Sul? 214, 214. Ele é bem empreendedor, ele gosta de fazer coisas gosta. diferentes. Olha que interessante, ele entrou com 200 mil, 5 dias ele vendeu. Também. Todo mundo quis. No meu caso, eu tenho uma empresa de intermediação de negócio que é cadastrada no clube também. Além de ser o franqueado, eu tenho essa empresa. Eu comprei 5 mil. Hoje eu saio lá do Noroeste e vou até o final da Asa Sul para abastecer, porque eu tenho um voucher dele. Aí você chega lá, tem manicure, barbearia, lanchonete, martelinho de ouro, tem vários outros segmentos que ele atraía um público empresário para fazer aquele movimento todo no posto dele e agora ele tem 200 mil para fazer o que ele quiser. Ele está construindo a casa no Lago Sul, parte da casa ele pagou pelo clube. Então você começa a fazer muita coisa. E quanto mais vai crescendo, a rede vai aumentando, mais negócios vão tendo. O permutas, como é que é feita a cotagem dele? É 1 por 1 por real. É 1 por 1. É uma moeda de referência só. Não está no blockchain, não é uma moeda virtual por enquanto. É só dentro da plataforma, só entre os associados. Tem esse pensamento? Não sei, porque eu não sou o fundador. Isso aí é porque eu sou franqueado. Franqueado não o Léo pode. Bortoleto, que é o fundador, que ele é da área de tecnologia. Mas ele é muito da tecnologia, né? Ele foi presidente dessas associações nacionais aí de tecnologia. Ele é da parte dele, foi de banco. Esse cara precisa ser presidente do Brasil, velho. Porque a ideia que ele teve para salvar a gente. Porque a ideia que ele teve foi muito genial. Tanto é que, né, você está em Natal também e Goiânia, né? A minha, né? A sua. No Brasil tem 23 cidades, eles estão indo agora para Portugal, vão abrir clube de permuta em Lisboa e Bogotá também na Colômbia. Eles vão já internacionalizando. E nas outras cidades, Goiânia e Natal, a aceitação também é muito boa, Francisco? Sim. Como é que... Como a base é o relacionamento, eu preciso de sócios locais que tenham um bom relacionamento. Então eu fico nessa ponte aérea para dar um suporte para o pessoal, só que o dia a dia é com o sócio local. Então, a gente tem essa base de ter uma pessoa local muito bem relacionada, porque, apesar de ser tecnologia, tem um background de relacionamento. Tem que ter o relacionamento para os associados conhecerem e se conectarem. E, Francisco, hoje, você trabalha com relacionamento, né, a empresa. O relacionamento no negócio, quantos % você daria para o fechamento do negócio? Tem a qualidade do serviço e tudo mais. Qual a importância do relacionamento no fechamento do negócio? Eu acho que se não for commodities, é um negócio que o cara Não, precisa. Sim, um serviço. Um serviço assim, de qualidade e tal, às vezes uma venda mais complexa, pode pôr 70%. É mesmo. Porque é a Se questão for da confiança, né? Pô, o negócio é tão assim bom mesmo que vai me dar resultado. Se o cara não confiar em você, não confiar nos resultados que você promete ali, é No difícil, desenvolvimento, é complicado de se Tá fechar. vendo? E a gente ficou nessa pandemia isolado, né? O ser humano ele é feito por network, não tem jeito, né? É uma Não tem coisa. jeito. E as pessoas até pediram, né? Não viam a hora de acabar a questão virtual para poder voltar para os Isso. almoços, tudo, né? Muito importante isso, que nos negócios presenciais, nos eventos presenciais que acontecem os grandes negócios no Clube de Permuta. Todo mês, eu estou fazendo 6 almoços todos os meses para a turma se conectar, fazer negócio e se conhecer. E conversar, que é o mais importante. Conversar. Por falar em conversar, vamos não conversar agora. Você já usou esse negocinho aqui? Não usei. Não usou, não? O que a gente Vou- pode...
Não sei, você, Francisco, como um cara que gosta de viajar, você quer viajar? Aqui você tem a opção de tudo, ou ter alguma coisa. Você sabe que você falou de meditar, eu medito muito usando óculos. É viu? mesmo? É uma sensação De olho aberto? de olho aberto, é que Ó. você vê as paisagens, Aquela vai, história de ir pra praia para poder ler no meio do escritório. acabou. Não dizer. Mas dá para viajar também, podemos levar o A Francisco viajar, é. Vamos viajar. Quais opções tem aí de pra viagem? Europa, o que você quiser, você escolhe o lugar, vai. Quer ir para praia agora, a gente vai. Você e aí vamos ver como é que vai ser a reação, né? Não vamos falar Se tiver Gramado, que eu vou para lá mês que vem com as crianças, aí eu já posso ter uma prévia. Então vamos procurar? Vamos procurar Gramado. Então. Mas se Deixa for eu preparar. difícil, pode ser Europa Não, também. não. Pode olhar para os lados. Aí é o pórtico já passou. Qualquer lado que você tivesse lá, para trás. Essa bolinha vermelha tá certo mesmo, né? Agora a vermelha tá certa, que é pra gente poder ver o que tá passando. Eu não tenho que frear, não, né? Você sabe que Gramado não tem semáforo, né? Ah, é? Não tem semáforo. A turma vai se decidindo ali mesmo. No... O hotelzinho ali. Hotelzinho bom. Legal. Vai pegar um fundizinho. Você passa horas trabalhando ali no fundi. E a chegada, acredito que seja a Avenida das Hortênsias. Cara, é uma cidade muito bonita. O sistema de saúde e de educação deles é de primeiro mundo. Muito legal. E a molecada então vai adorar. Questão dos passeios, Vila do Papai As Noel. araucárias no meio da cidade. Eles preservam muita coisa mesmo. Não pode deixar, Francisco, de fazer o passeio. Alguns passeios você já deve ter comprado, não? Não. Não. Faça o passeio da Maria Fumaça e da Epopeia Italiana. Legal. É imperdível. Imperdível. Eu mesmo, para essa epopeia, eu tava indo assim, meio que falei, pô, mas negócio de teatro e tal, não gosto muito. Cara, é um negócio super legal. Tem o Mini Mundo também, que parece que é legal. Mini mundo legal, Vila do Papai Noel. O Snowland lá para as meninas brincar na Snowland, neve. menino brincar na neve, muita coisa legal. E um tanto de fábrica de chocolate também, né? Tem fábrica de chocolate, isso aí vai ser um negócio... O cara ir lá, não tomar um vinho, não comer um fundi, não tomar um chocolate, você não foi a Gramado. Ó o carrinho. Você tá doido. E vou tomar na cara ainda. Que show. Cara, véio, que show isso, hein? Agora tá rodando na grama. Muito legal. É. Agora com ferrinho. Aquele primeiro chama drive. Aí esse chama ferro. O taco. Ó, bateu bem. Se a bola sobe muito assim, ele bateu bem. Vamos lá então. E aí, Francisco? Como é que foi essa imersão aí? Experiência incrível. Eu fico só imaginando assim o quanto de possibilidade que tem nesse novo mundo do metaverso, da realidade virtual. Muito impressionante. É isso que eu ia te perguntar, Francisco. É até interessante, porque você tem
conversa com vários empresários todos os dias, né? Então você tem várias ideias. Aí quando você vê uma tecnologia dessa, você vê várias possibilidades, né? Isso. Eu já tinha experimentado um óculos não tão sofisticado igual esse, porque minha esposa é arquiteta, ela faz alguns projetos com essa realidade aumentada, mas o óculos não era tão bom, era um óculos que você colocava o celular na frente assim, e tal, não tinha essa experiência tão profunda como esse. Eu até brinquei, eu fiquei um pouco tonto assim no meio do carro lá, Você entra em Gramado. mesmo. Olha que interessante, eu vou para Gramado mês que vem com a minha família, então eu já pude ver uma prévia do que é que eu vou viver lá com esse óculos impressionante. Beleza. Fernando, Francisco, eu até estou trocando o nome aqui. Francisco, obrigado pela sua participação aqui, cara, muito interessante. Obrigado principalmente por trocar essa experiência para a gente, por explicar que a permuta ela pode ser boa, e você até falou aqui que às vezes a permuta ela pode ser, o cara que tá lá no interior, lá, o cara pode fazer a permutinha dele lá. É uma situação muito interessante, é uma ideia excelente, e parabéns por esse trabalho e parabéns pelos outros trabalhos também envolvendo a advocacia, principalmente a saúde mental das pessoas que precisam muito disso, principalmente nos dias de hoje. Ótimo, muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui com vocês e parabéns pela iniciativa do podcast. Show de bola. Valeu, Francisco. Muito obrigado aí mais uma vez. A gente sabe que o teu tempo é corrido e a gente só tem a agradecer aí pela tua disposição. Valeu, gente. Muito obrigado mais uma vez. Voltamos numa próxima oportunidade. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.